Olá, boa noite, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do Identidade, o nosso programa de boas conversas que sempre traz uma história inspiradora para terminarmos bem o dia. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, sinta-se em casa. Você já sabe que pode acompanhar toda a programação da Novo Tempo em tempo real pelo YouTube. Acessa lá, youtube.com/Novo Tempo. Aproveita e compartilha o link para os seus amigos, para que eles também possam assistir ao programa de hoje. Aproveita e deixa também o seu comentário por lá. A gente gosta de saber se você tem gostado ali das histórias que apresentamos aqui. E lá no nitplay.com/identidade tem todos os episódios, viu? Tanto das temporadas passadas quanto desta daqui. E o programa de hoje é especial por ser o Dia do Cozinheiro e para homenagear essa classe de trabalhadores tão importante que fazem aí as nossas comidinhas que comemos e também nos dão força e energia para o nosso dia, não é mesmo? Vamos trazer aqui a Arlete Júlio, ela que é chefe de cozinha do programa Vida e Saúde e que sabe muitas receitas saudáveis e gostosas. Ela vai contar a sua história, como começou ali a cozinhar e como tem desenvolvido essa paixão de maneira incrível, tanto aqui na Novo Tempo quanto fora. Então fique comigo, eu volto em 30 segundos já com a Arlete aqui do meu lado. A paixão pela cozinha nasceu na infância, nas brincadeiras de criança ao fazer comidinhas. A família era simples, não tinha muita condição financeira para comprar brinquedos caros, mas a criatividade imperava. A mãe fazia um fogãozinho de tijolos e as panelas eram as latas de sardinha. E lá ela brincava de fazer comidinha e muitas vezes fazia comida de verdade, viu? Cozinhando chuchu. Para ela, para as amigas, para as bonecas, enfim. De maneira lúdica, desde muito cedo, já viu a importância da comida para a sobrevivência e para a nossa saúde e desenvolvimento. Passou bons anos da vida trabalhando em outra área, mas com o tempo se voltou para o que realmente tocava o seu coração, cozinhar. E neste Dia do Cozinheiro, eu tenho a honra de receber aqui no Identidade a Arlete Júlio, chefe de cozinha do programa Vida e Saúde e também fundadora de um restaurante chamado Minha Mãe Fazia. Arlete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Gabi, é um prazer estar aqui. E você já me emociona no começo contando essa história que você já sabia, né? Tá vendo? Ó, por isso que a gente tem um lencinho aqui no cenário, né? Porque a gente gosta de trazer histórias inspiradoras como a sua, Arlete, e elas realmente podem tocar o nosso coração e tocar o coração de quem está nos assistindo. E eu queria que você contasse um pouco mais agora no início, como era a sua infância, esse fato de você brincar, de fazer comidinha. É bem isso que você falou. E realmente era um momento tão especial, porque como você mesmo disse, a gente não tinha condição de ter aqueles brinquedos caríssimos e nem os baratos também a gente não tinha condição de ter. Mas assim, a criatividade da minha mãe era muito grande, né? Porque ela deixou de trabalhar para cuidar de mim e da minha irmã. Minha mãe trabalhava na área de enfermagem. Então ela se dedicava, a criatividade da minha mãe era algo surpreendente quando ela ia preparar a nossa alimentação. E ali eu já comecei a entender a importância de uma mãe, de uma cozinheira, porque não é só fazer comida gostosa, mas aquela comida que vai fazer bem para você, sabe? E aquela coisa de pensar em pequenos detalhes, né? Como assim? Mas hoje em dia, mas eu não tenho ingredientes para isso. Eu aprendi isso na minha infância, que com pouca coisa dá para fazer muito. Então, assim, as brincadeiras eram assim. E depois foi passando o tempo, fui crescendo e continuou sendo uma das minhas brincadeiras preferidas, porque acho que na década de 70, acho que em torno de 72, 74, meu pai conseguiu comprar uma TV para a gente. E tinha um programa de culinária que era assim, era muito bom e era bonito ver a Ofélia cozinhando e ela tinha uma ajudante. E ela colocava tudo separadinho, que agora eu fui descobrir que era o mise en place, mas era tudo separadinho os ingredientes para ensinar as pessoas a cozinharem. E isso eu me divertia muito, porque assim, era o programa que eu gostava de assistir todas as tardes, que eu assistia com a minha mãe. Quando a minha mãe saiu um dia, eu tive uma ideia, eu vou brincar de cozinhar, de programa de televisão cozinhando. Olha só. E a minha irmã disse, não, tá, beleza, vamos.
pensei em alguma coisa, foi um bolo. Mas um bolo que não deu muito certo, porque a gente usou 1 quilo de farinha. Mas a gente colocou os ingredientes todos separadinhos. E depois aquele monte de louça para lavar, e tinha que lavar antes que a mãe chegasse, né? Mas daí a minha mãe foi entendendo que era uma das coisas que a gente gostava, que era brincar de cozinha. Então ela liberou, quando a gente tinha condição de ter um pouquinho mais, né? Só que usava menos farinha depois, Aí deu eu fui certo. aprendendo, daí deu certo. Então, assim, era uma brincadeira muito boa e que quando eu tinha 9 anos e minha irmã 10, a minha mãe ficou muito doente. E ela foi para o hospital e ficou 30 dias. E assim, chegava a hora da visita, a gente não podia entrar, porque naquela época você tinha que ter 12 anos para entrar. E eu ficava em casa imaginando como, né, fazer um carinho para minha mãe. E um dia eu falei para a Geni, vamos fazer uma sopa para a mãe. Então a gente fez a sopa. Nós ficamos na porta da Santa Casa e não podia entrar. E o porteiro ficava com dó, mas ele pegou a sopa e levou. E minha mãe não acreditou que aquela sopa foram feitas por nós duas. E daí eu comecei a fazer sempre uma coisinha e levar. Chegou um dia que o porteiro começou a ter dó da gente. Ele dava um jeitinho e deixava eu e a Geni entrar para poder levar a comidinha para minha mãe. Então a comida para a gente tem uma importância muito grande, porque o executar, quando você toma um tempinho para poder preparar um alimento e quando você entende que esse alimento tem que ser um alimento saudável, que vai te trazer um benefício, isso é bom demais, Gabi. É um sinal de um amor mesmo, né? A expressão uma de um amor, demonstração. de um cuidado, né? Isso. E a gente entende que com o passar do tempo, como isso foi fazendo a diferença na minha vida, e eu acho que foi plantando uma coisinha, tipo assim, acho que vai mudar o rumo da sua vida, e mudou. Me fez lembrar um pouco de quando a minha mãe às vezes vai em casa e ela faz a mesma coisa. Ela pega alguns tijolos, faz um fogãozinho, pega os gravetos, faz ali a lenha. Não chegou a fazer de verdade colocar o fogo, né? Mas põe as panelinhas ali, simula que está fazendo comida. E como isso é importante para a criança, né? Essa maneira lúdica de exatamente. E o amor que ela vai ter, porque mesmo que ela não seja uma cozinheira em tempo integral, mas quando ela for preparar a comida para a família, ela sabe a importância, essa construção que a gente, sem perceber, a minha mãe fez, a sua mãe faz, isso faz uma diferença lá na frente. Agora, Leti, por muito tempo na sua vida, você não seguiu essa formação, essa profissão, né? Você tinha outra atividade. Com o que você trabalhava? Então, na verdade, por 20 e poucos anos eu trabalhei numa confecção, né? Eu gerenciava uma confecção infantil. Mas naquela época já tinha alguma coisa a ver com a cozinha. Parece que não, porque na hora do almoço eu ia almoçar na casa da minha mãe. E a minha mãe morava pertinho da empresa que eu trabalhava. E a filha da proprietária sempre ia comigo porque ela gostava de comer na casa da minha mãe, porque ela dizia que a dona Abigail preparava um banquete e ela queria aprender a cozinhar com a minha mãe. Então, tanto é que ela ia mais cedo, ficava lá descascando uma batata, era pequenininha, mas a minha mãe dava essa liberdade para ela, né? Legal. E daí, depois de um tempo, eu abri meu próprio negócio, que foi uma loja de roupa infantil, só que tinha uma cozinha no fundo, tinha um escritório e uma cozinha. E eu comecei a cozinhar para as funcionárias. Só que daí as clientes começavam a sentir o cheiro da comida e acabava que aí começou a conhecer uma alimentação saudável. E aí a coisa tomou um rumo, tipo assim, compro na loja roupa e aproveito e como um pouquinho. E daí foi um caminho... Não teve como fugir desse caminho, né? Exatamente. E o restaurante que você fundou, né, o seu próprio restaurante, tem esse nome, Minha Mãe Fazia. Sim. Conta um pouquinho do porquê, né, da memória da sua mãe. Exatamente, porque eu acho que, né, como eu te falei, uma confecção, depois uma loja, depois eu fui ser funcionária pública, fui ser assessora aqui em Jacareí, e daí quando veio essa coisa, que foi uma coisa incrível, a forma que aconteceu, eu senti a necessidade de compartilhar o tipo de alimentação saudável que pode transformar a vida da gente. Só que eu não tinha condição de ficar só dando a comida, eu precisava de um outro jeito. E Deus me mostrou a possibilidade de criar esse projeto Minha Mãe Fazia, onde você acolhe pessoas, onde você desenvolve receitas, onde você serve e, por um preço justo, mostrar para as pessoas que é possível comer bem, uma comida gostosa e com preço justo. Sim. E foi quando eu me tornei essa cozinheira empreendedora. E foi isso daí que me fez... Deus me capacita, né? Porque as receitas do restaurante são todas autorais.
E aí vai desenvolvendo muita coisa, que as pessoas se surpreendem com o que comem, e a gente faz releitura de pratos que já a pessoa está acostumada a comer. E aí a minha mãe foi essa fonte de inspiração, tanto no nome quanto na execução do que eu faço. E é uma delícia, porque eu sou cliente da Arlete, né? Posso aqui confessar. Tenho um pouco de preconceito, muitas coisas vegetarianas, eu confesso que tenho um preconceito, mas quando eu experimento as coisas da Arlete, gente, eu falo, nossa, feijoada então, né, Lete? Nossa. Quarta-feira, quando eu posso, eu vou lá comer a feijoada vegetariana da Lete, que é realmente uma delícia. Agora, Lete, você também faz parte do Vida e Saúde, você é cozinheira do programa. Como é que chegou esse convite para você? Foi tudo junto. Eu falo que Deus é tão lindo e Ele fez um pacote de coisas assim, tipo assim, ó, o seu caminho vai ser esse. Talvez eu não via a importância tão grande. A gente conhece uma escritora que ela fala muito disso, da importância da cozinheira, que é uma das profissões mais importantes, que por muitas vezes ela acaba sendo olhada de uma forma, é cozinheira, sabe? Esse tipo de coisa. Só que é muito importante, porque a responsabilidade de preparar um alimento para a sua família. E aí passou para mim a responsabilidade de preparar para a minha família e para muitas outras pessoas. E aí começou o projeto. Só que, ao mesmo tempo, eu fui convidada para trabalhar no Vida e Saúde. E eu até pensei em dizer não, porque eu achei que eu não ia dar conta de tanta coisa. Sim. Mas, como eu te falo, esse Deus é maravilhoso. Quando Ele prepara, Ele já preparou tudo e a gente não pode questionar. Tá pronto, vai. E eu fui. E ele tem me capacitado até hoje, porque eu tenho que desenvolver, eu preciso desenvolver receitas. E muitas delas têm a ver com o tema que vai ser abordado no programa. E há mais de 6 anos a gente está fazendo isso e, graças a Deus, eu estou muito feliz de poder estar compartilhando mesmo o conhecimento, a capacitação que Deus me dá, eu tenho compartilhado com as pessoas. E é uma bênção. Para você de casa que não acompanha ainda o Vida e Saúde, gente, ele é diário, de segunda a sexta, aqui na Novo Tempo, ao vivo, entre 4 e 5 da tarde. Você vai ver ali receitas saudáveis e saborosas, porque existe um mito, né, Alete? Exato. De que a comida é saudável, vegetariana, é sem graça, é sem gosto, não é gostosa. E a gente consegue ver que pelo Vida e Saúde não. E a Alete mostra isso também na vida dela pessoal, através do restaurante, né? É possível comer bem, comer saudável e comer gostoso, né, Alete? Com certeza, e você colocou uma questão muito importante. O desafio que eu tive de abrir um restaurante num lugar onde as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de alimentação e você não servir nenhum tipo de carne. Você entende? Então, assim, a missão, eu chamo isso de missão. Você, além de servir um alimento, você tem que quebrar esses preconceitos, porque às vezes a pessoa viveu uma experiência que não foi positiva. E daí você vem com essa proposta. Eu confesso que todo mundo dizia, você é louca, imagine, põe uma carne branca, põe isso. Mas não foi isso que Deus tinha pedido para mim. Entendeu? E até hoje o restaurante está aí, mas ele não serve nenhum tipo de carne. E assim, as pessoas, eu convido as pessoas para viverem uma experiência, desde que chegam no local até experimentar os pratos, o chazinho na saída, e isso daí tem feito a diferença na vida de muita gente. E eu imagino mesmo, porque é um ambiente extremamente agradável, bonito, gostoso. A apresentação ali dos pratos, da salada, do suco, é tudo feito com muito carinho e muito capricho. Alete, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas depois do intervalo, gente, a gente vai continuar com essa conversa aqui com a Alete, porque no Dia do Cozinheiro é mais do que justo a gente homenagear essa classe de trabalhadores tão importante para a nossa vida. Além de nos alimentar, eles nos trazem saúde, nos trazem vida, gente. Isso é muito importante. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Identidade de volta nesta noite, falando aqui com a Arlete Júlio, ela que é chefe de cozinha, porque afinal, hoje, dia 10 de maio, estamos comemorando o Dia do Cozinheiro. Então, para você que está nos assistindo, gente, não deixe de valorizar esse profissional extremamente importante. Aliás, a gente tem que comer todos os dias, não é mesmo? Que tipo de comida você tem ingerido? O que você tem feito para a sua saúde? Você realmente valoriza essa classe de profissionais? A gente está aqui para prestar essa homenagem. E antes de continuar a minha conversa aqui com a Arlete, eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, que é a revista Fique Leve. Se você não conhece ainda, não perca mais tempo, peça já a sua. Os números estão aparecendo para você aí, nosso WhatsApp é o 12, número 982444449.
Nesse guia de estudo, você vai ter mais saúde, vai ter uma vida mais leve, através dos 8 princípios naturais, nos remédios naturais que Deus nos deixou. Você vai ter aqui princípios de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. É um guia completo para que você realmente tenha uma vida saudável. E eu quero então agradecer, né, a todos os cozinheiros também, e a Arlete que está aqui comigo. A gente estava falando no bloco anterior do Minha Mãe Fazia, né, do seu restaurante que você abriu ali seguindo uma orientação de Deus, que Deus colocou isso no seu coração. Você comentou que serve uma comida vegetariana, uma comida vegana também, né, para a opção daqueles que não podem comer nada de origem animal. E não coloca nenhum tipo de carne. E às vezes existe ali um preconceito de muita gente. E ao chegar ao restaurante eles veem que é possível comer bem, comer assim de maneira saudável, de uma maneira que vá satisfazer também, né? A fome vai passar com certeza e vai estar bem alimentado. Como que tem sido essa resposta do público que frequenta seu restaurante? Eles ficam surpresos pela oportunidade de comer bem sem ter ali um alimento cárneo? Sim, é incrível o que você falou. As pessoas, muita gente chega na porta, não tem carne, vai embora. E a gente sempre procura fazer o quê? Vai atrás das pessoas, porque elas precisam viver essa experiência. E quando elas realmente vivem, experimentam isso, olha, é difícil dizer, sabe? Não tem como voltar atrás. O hábito de comer salada, que é uma coisa que a gente sabe que é preciso, e eu lembro que quando eu comecei, era poucas as saladas que eram vendidas. E hoje é difícil uma pessoa chegar para comer e não pedir a salada, porque a gente explicava a necessidade de ter. Eu fui criada com a família em volta de uma mesa. Sim. E a mãe terminando e colocando, e a gente sentando, agradecendo a Deus pela bênção de ter um alimento na mesa. Então, assim, é um gesto de amor muito grande. A mesa, quando a gente pensa assim, eu vou cozinhar, que preguiça. Gente, a mesa faz isso, acolhe, sabe? Acolhe, cria laços. cuida, né, Arlete? Exatamente, cuida, cria laços. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas você não cansa? Às vezes chega em casa à noite e tal, vamos fazer, fulano vem para cá. É um prazer tão grande que a dor da perna vai embora, a dor de cabeça vai embora, porque você servir, né? Eu acho que tem muito a ver com servir também, quem cozinha. E isso, assim, eu gosto muito eu fico feliz em saber que eu estou conseguindo passar isso, sabe, para quem? Para minha filha. É uma herança que eu sei que vai fazer a diferença na vida dela lá para frente. É verdade. E você bem falou aí que a comida acolhe, é um gesto de carinho e cuidado também. A gente aqui, através do Vida e Saúde, ensina muitas receitas, como você falou, né, com o tema do programa. Então, hoje está falando sobre inflamação. Sim. Quais são os alimentos que podem ajudar a cuidar dessa inflamação? A comida tem esse poder, gente. A comida, especialmente natural, claro, a criada por Deus, tem esse papel também, né? Quantas ervas, quantas plantas, quantas coisas a gente usa, né, Lete, para poder cuidar. Precisa. Tá com dor de cabeça, faz um chazinho disso, faz um chazinho daquilo. Isso é muito comum, né? E é lindo isso, né? E você desenvolve esse trabalho também. Eu sou abençoada, porque eu tento colocar isso também na minha vida, na minha casa, entendeu? Eu sou uma pessoa que não cozinho aquilo que eu sei que vai fazer mal para a saúde. Isso daí também é uma bênção também. É verdade. Agora, Lete, eu queria saber se você já sofreu algum preconceito desse tipo que você pincelou ali no bloco anterior, de que cozinheiro é visto como uma classe de trabalhadores não tão valorizada assim. É só um cozinheiro, aquela pessoa que deixado um pouco de lado, né? Não tem a devida importância. Você já passou por isso? Sim, eu tenho certeza que eu já passei, mesmo, né, na condição de uma cozinheira empreendedora. E eu sempre conversei com as minhas ajudantes, com as minhas cozinheiras, com as minhas auxiliares de cozinha. Você é muito importante. É claro que dá aquele baque, eu já passei por isso. E assim, a forma, cozinheira, gente, mas quando a gente procura pedir orientação dos altos, é incrível. Respira fundo e você entende, a sua profissão é uma das mais importantes que existe. Sabe? Mas é difícil a gente chegar. E assim, o difícil é fazer também com que todos os cozinheiros se vejam dessa forma também. Porque às vezes uma fala desanima aquela pessoa, sabe? Então o que tem que fazer? Buscar conhecimento, estudar mais, colocar em prática. Porque esses preconceitos, em qualquer situação, em qualquer profissão vai haver. Mas assim, é muito triste isso. Sim. Mas, a gente está com Deus, a gente tira isso de letra. Tira de letra, né? E é importante levar isso também para a questão pessoal, não só para quem é formado nessa área, que é chefe de cozinha, mas, por exemplo, uma mãe, né? A mãe, a gente sabe que tem vários papéis ali, dentre eles esse de cozinhar.
Que Especialmente quando as crianças estão responsabilidade. pequenas. Exatamente. A gente vai formar ali, a gente vai ajudar no desenvolvimento da criança, né, dos nossos filhos, através da alimentação. Então, é realmente um desafio para as mães conseguirem cozinhar de maneira saudável, mas a internet está aí também, Sim. cheia de receitas, o Vida e Saúde está aí Sim. abençoando muita Não gente. tem desculpa. Não tem desculpa, né, Leti? É possível, sim, a gente conseguir desenvolver um bom trabalho nessa área, né, como mães e como pais também, por que não? Tem muitos homens que cozinham maravilhosamente bem. Lá na minha casa era assim, né? O meu pai era o manda-chuva da cozinha, assim. Quando tinha almoço especial de família, era ele quem fazia. Meu irmão mais velho herdou um pouco esse dom também, cozinha muito bem, foi formado em gastronomia, inclusive, é formado em gastronomia. E o básico ali da casa, do dia a dia, era a minha mãe quem fazia, né? Quem faz até hoje. Mas é extremamente importante a gente criar os nossos filhos, ter esse valor da comida dentro da nossa casa, né, Leti? Para a nossa família. Exatamente. E é gostoso demais receber os amigos em casa, servir uma mesa gostosa, uma mesa bonita, né? Você tem esse prazer também. Eu sei que sua casa está sempre aberta, sempre cheia. Sábado, então, é junta a panela aqui, junta a panela ali. Conta um pouquinho dessa experiência. Então, na verdade, eu acho que tem muito a ver também que o restaurante nasceu por conta dessas juntas panela, né? E pelo fato de eu me tornar vegetariana, a minha filha tem um amigo que também era vegetariano. E ele sofria preconceito porque ele era vegetariano e as pessoas diziam, só come alface. E eu comecei naquela fase de desenvolver coisas. Então, o almoço de sábado era na minha casa. E eu fazia, assim, vários pratos, né? E ele sempre falava, olha aqui, vegetariano só come alface, olha isso. Só que daí vem mais um, mais outro. Só que a gente não fazia mais carne, ninguém mais comia carne. Nem sentia falta. Nem sentia falta. E eu lembro que esse amigo da Bruna dizia assim, cara, eu sou tão feliz, Aletinha, ele me chama de Aletinha, Aletinha, você tem que abrir um restaurante. Então tem uma história também baseada no Dia Feliz, que é o sábado. Eles colocaram o nome Dia Feliz porque era o dia que todo mundo ia para a igreja e depois todo mundo ia para casa e o banquete era colocado na mesa e todo mundo se servia. E eu ficava feliz porque, menina, quer ver um cozinheiro feliz? É você experimentar o que ele faz e a pessoa fala, nossa, que delícia. Daí você fala assim, nossa, o próximo vai ser melhor. Que legal, isso é muito bom. Você tocou num ponto importante também dessa questão desse equívoco que as pessoas têm de pensarem que quem é vegetariano não come nada. Mas você não come carne, você come o quê? Eu percebo essa diferença, assim, eu ainda não sou vegetariana, eu como carne, mas em casa eu tenho 2 vegetarianos, né? O meu marido e minha filha. E é muito assim, na minha casa, quando eu era solteira, que a gente comia muita carne, era assim, arroz, feijão e bife. E uma saladinha. Quando você vai na casa de um vegetariano, gente, não é uma coisa que tem. São várias coisas. Então, assim, é muito equivocado da nossa parte pensar que o vegetariano não come nada ou come só alface. É muito ao contrário, né, Leti? Come bem. Come bem. Eu acho que a gente você acaba tendo mais criatividade para os pratos, entendeu? É isso que eu falo para você quando eu falo da minha infância, porque minha mãe transformava uma abobrinha num prato gourmetizado. Eu acho que o vegetariano, porque daí você põe uma erva a mais, a forma que você apresenta o prato. Então, eu acho que tem essa diferença também. Sim, todos esses pequenos detalhes, né, pequenos entre aspas, fazem muita diferença. Exatamente. É extremamente isso. Eu quero parabenizar a todos os cozinheiros, em especial neste dia aqui. Eu quero que vocês saibam que têm uma missão muito importante, são muito valorosos para a nossa sociedade. Eu quero deixar aqui um abraço também à minha sogra, a dona Leida, que foi cozinheira durante muitos anos. Hoje já é aposentada, era cozinheira vegetariana. Ela trabalhava numa associação aqui da igreja, em São Paulo, e ficava num lugar onde existia um espaço para treinamentos. Então, muita gente ia fazer treinamento lá, então eu cozinhava assim, para 200 pessoas. Eu, quando vou cozinhar para 50, já fico desesperada. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, é um dom realmente que vocês têm. Eu quero parabenizar cada um de vocês. Parabenizar a Arlete aqui em especial, uma amiga querida que eu tenho muito carinho, muito amor mesmo por você, Arlete, muita admiração por você como pessoa. E eu queria que, para finalizar, você deixasse um recado para quem está nos assistindo, quem sabe um outro cozinheiro que estava aí sintonizado com a gente. Então, acho que o que eu queria dizer nesse momento, porque assim, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras. A cozinha realmente é um lugar mágico. E quando você se dispõe a fazer para fazer bem para alguém, e Deus te capacita, eu falo isso porque isso acontece comigo. Eu não sou formada em gastronomia. A minha faculdade de gastronomia começou lá quando eu tinha uns 3 anos de idade. E eu tive uma mestra maravilhosa.
E eu fico mais feliz em saber que a minha filha também está seguindo esse caminho. E quando você entende que cozinhar, ser cozinheira, é uma das profissões mais importantes, você não tem noção. Então, assim, se esforce, não desista. Você que é mãe, né? Não desista de cozinhar para a sua família. Eu sei que é muito fácil você pegar o seu aparelho lá, chamar e pedir uma comida. Eu sei que é difícil, que é corrido, mas de vez em quando, prepare um alimento para a sua família. Coloque todo mundo em volta da mesa, agradeça a Deus pela oportunidade e alimente bem sua família, porque o coração da gente fica cheio de alegria. Tá certo, então. A gente fica por aqui hoje, gente. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.